Fala galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um Modcast, podcast Tecnologia, Dados e Moda. Então, hoje a gente tem o prazer de receber alguém que é o mais disruptivo de todos os convidados que a gente pôde trazer aqui, Kaique Nucci. Obrigado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, cara. Obrigado, um prazer Verdade estar mesmo. aqui. Você foi no metaverso falar comigo, eu venho no físico Não, tá certo. conversar com você, com certeza. Não, muito obrigado, Caicão. De verdade. Para começar nosso papo, eu acho que é legal você se apresentar, né? Porque ele traz ali umas coisas bem disruptivas mesmo, gente. Fala sobre Web3 para metaverso, traz ali uma questão de digital, que logo mais a gente também já vai explorar. Mas, por favor, cara, se apresente. Então vamos lá. Bom, eu gosto sempre, primeiro, de começar falando sobre o início de tudo, né? Eu acho que eu não estaria aqui hoje se não tivesse sido adotado quando eu era criança, né? Então, muita gratidão para os meus pais. Enfim, minha mãe com certeza vai ver essa entrevista, ela vai estar ali escutando tudo, meu pai também. Então, muita gratidão a eles. Mas eu gosto de trazer isso porque não tem como a gente começar falando de Web3, jornada de empreendedor, todas as coisas, sem falar de acesso, né? Então, esse acesso que eu tive desde o início fez eu me tornar o que sou hoje, né? Sou pisciano, sempre gosto de trazer o signo também, porque é uma coisa meio maluca, pirada. As pessoas, meus amigos me conhecem, sabem que é o 880, 360, dá um surto de vez em quando, dá vontade de largar tudo, virar ator, sabe? Tem essas crises assim. E, cara, amo moda, amo comportamento, amo cultura, amo tendência, amo observar de fato tudo que a gente consegue desenvolver com isso e o que esse mercado representa, né? O que a moda de fato representa, que a gente se esquece no dia a dia. Acho que é um pouquinho disso. Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, para começar, acho que vale a gente ir pro início da tua vida ali como jornada de empreendedor. Tá. Né? Como que foi esse lance, cara? Por que do nada você decidiu, falou, meu, eu vou começar a empreender no mercado que eu curto já? Quais foram esses gatilhos, né? Que fizeram você começar essa sua jornada? Eu acho que eu sempre estive próximo do mercado de empreendedorismo. O meu primeiro trabalho, de fato, foi numa startup no Castly, que é da Natália Nassala. Hoje a Natália, ela retransformou o Castly numa outra startup, numa outra empresa. É uma grande amiga minha. E eu vi de perto, assim, e eu brinco que eu fui picado pelo bichinho do empreendedor, sabe? Eu acho que todo mundo que empreende passa por isso em algum momento da vida. E ali eu tive uma visualização melhor de como funcionava e a liberdade que a gente consegue ter empreendendo, apesar das dificuldades que a gente não esquece e passa todos os dias, mas ainda assim você tem uma liberdade muito grande. Hoje, depois de um tempão de terapia, eu percebo que empreender é muito um trabalho artístico, no final das contas. É você olhar um negócio, pensar numa ideia, né, projetar aquilo no plano das ideias e trazer para a realidade de fato. Então, eu acho que tem um tato nesse caminho que é muito criacional, né, de você criar algo e trazer para a realidade. Então, acho que isso me conquistou nesse mundo do empreendedorismo. E aí não teria outro lugar para empreender se não fosse moda. Eu acho que se pedissem para mim fazer uma startup de outra coisa, eu ia falar, não, muito obrigado, vou continuar trabalhando para o mercado, enfim, mas eu acho que é muito nesse sentido, assim. Também tem um outro ponto que eu percebo que é a vontade que a gente tem de transformar, de observar uma estrutura como ela é e falar assim, não, isso aqui talvez não esteja tão bom, ou talvez precise de um novo olhar, uma nova atualização. E aí, por isso que a gente caminha para o empreendedorismo. Não, que fantástico. Fantástico. E aí, como que deu o estalo da tua ideia? Porque era uma ideia que, quando eu conheci, era uma revista digital. Cara, uma coisa super disruptiva pro mercado editorial, né? Como que deu esse estalo de, cara, acho que tem uma demanda represada aqui, vou atuar? Como foi isso? Na verdade, a Complete, antes de ter Complete, ela surge na faculdade, né? Quando eu estava cursando publicidade e propaganda, a gente tinha um trabalho para fazer que era para testar layouts, photoshops, enfim. E aí eu fiz uma página de uma revista de moda. Naquela época já lá atrás. Sempre gostei de revistas, enfim.
E aí minha professora falou assim, olha, você tem um design meio maluco, né? Talvez você tenha que ir pra esse lado assim mesmo, da criação, nesse sentido, do que pensar só em trabalhar em agências de comunicação, enfim. Mas eu brinco que o universo ele não dá ponto sem nó, e aí depois que eu saí do Castro e da Nath, eu fui trabalhar numa agência de comunicação, na agência Lema. Que é uma agência bem forte aqui em São Uhum. Paulo, enfim. E ali eu tive um outro olhar de como que funciona de fato comunicações de marcas, quando elas contratam uma assessoria de imprensa, enfim, e elas buscam a divulgação em veículos de comunicação. É, nesse meio percurso, eu também estava trabalhando como modelo. Então eu vi Esse o outro modelo, lado do mercado, que é mais o que a gente chama de backstage, né? Então o que acontece por trás das cenas e como é que as coisas elas também funcionam ali. E aí eu acho que juntou uma coisa na outra. Aquela ideia estava adormecida já há algum tempo. E eu brinco que conforme eu fui me desenvolvendo profissionalmente, ela foi amadurecendo. Puta. Amadurecendo e se transformando no que ela é hoje, né? Então, quando de fato eu pensei no que seria a Complete, foi quando eu estava trabalhando com pesquisa de tendências com a Isa Deson, que é uma grande pesquisadora de tendências, inclusive. É, e aí eu tive um olhar bem geral do que estava acontecendo, sabe? Tipo, a gente estava passando por um cenário pandêmico, home office para todo mundo, vamos repensar estruturas, vamos repensar tudo o que acontece. E por isso, com esse outro olhar que eu tive do que viria ali para frente, do que a gente tá falando realmente desse nosso novo futuro, eu falei, cara, agora é hora de pegar aquela ideia lá de trás e transformar de fato e pensar num modelo de negócio que seja palpável para a realidade. Uhum. E assim, pensando nisso, né? Esses foram os primeiros passos da ideia. Foram os primeiros passos da ideia. Puta, como que é você, tipo, beleza, eu tenho uma ideia formatada, eu tenho algo que eu tô pensando já há muito tempo, tava engavetado, entre aspas, ali, Uhum. porque você tava continuando, mas sempre com aquilo em mente. Fala, beleza, agora isso aqui vai ter que virar um negócio. Por onde você começou? Eu acho que o primeiro passo, cara, o primeiro passo é entender que não tem fórmula. Sim. Não existe uma fórmula. Eu demorei para entender isso, né? Então, quando você começa de fato a falar assim, vamos fazer uma startup, aí a primeira coisa que você busca no Google é o que é uma startup? Como funciona uma startup? Vai entender o modelo de negócio de uma startup, das etapas de captação de investimento, enfim. E eu falo que tudo isso é bom, porque você entende como a estrutura funciona, mas você também não pode se amarrar demais a ela e achar que o modelo de negócio existente ou os modelos de negócio que já existem são perfeitos para o que você está querendo desenvolver. Sim. Porque quando a gente fala de disrupção, de fato, é você querer trazer um olhar novo. Então, se você olha para uma coisa que já existe, talvez você esteja trazendo só um outro ponto, uma outra versão daquilo que já tem ali. Então, eu brinco que existe o Uber, existe o 99, os dois te levam para onde você quer ir, entendeu? Você escolhe qual que você utiliza, qual plataforma que você vai querer utilizar, mas a função é a mesma. Então, o que te faz, de fato, querer trazer algo novo e como é que você estrutura essa sua receita do bolo, sabe? Uhum. Então, acho que foi um pouco assim. O segundo passo é você começar a entender os problemas que existem, né? Então, se você quer trazer uma solução para o mercado, significa que tem um problema que ele está existindo e, de fato, ele precisa ser validado. Se é um problema que você está vendo, se é um problema que o mercado está vendo, que as pessoas estão vendo, que ninguém fala sobre, mas todo mundo sente no final das contas. E aí, nessa jornada de encontrar o problema, a, a gente começou primeiro na Complete muito olhando para essa parte de e-commerce. Então eu fui entender que a parte dos produtos que são comprados online, a maior parte deles são devolvidos porque o produto ele é diferente da foto. Você sabe muito bem do que eu tô falando, porque você trabalha com isso. Mas o produto é diferente da foto, ou então ele vem com defeito, ou então, enfim, sempre acontece um problema que a taxa de produtos comprados online é muito alta. Então a gente começou olhando para esse problema. Só que era um problema que não estava tão relacionado ao mercado editorial Uhum. ainda. Um outro problema que eu encontrei nesse percurso foi do tipo assim, tá, a marca contrata uma assessoria de imprensa, paga um valor tal para assessoria de imprensa, e aí a assessoria de imprensa ela vai divulgar a marca, né? Quando ela consegue divulgar a marca em veículos de comunicações tradicionais, o que a marca recebe em troca? Ela recebe um branding, né? Poder compartilhar nos canais digitais da própria marca que ela saiu em tal veículo, mas a marca nunca vai saber exatamente quem que é a pessoa que foi na banca,
comprou a revista, abriu a revista na casa dela, decidiu entrar no e-commerce da marca, ou então foi na loja física da marca comprar o produto que ela viu na revista. Esse dado ele fica perdido, assim, ele fica voando, e eu falo que se até agora ninguém olhou para ele, significa que tem alguma coisa acontecendo aí. O outro ponto que a gente viu foi, existe uma diminuição muito grande no mercado editorial, principalmente de 2010 a 2022, de 40,9%. Então é muito grande para o mercado inteiro, principalmente voltado para as revistas de moda e lifestyle. E isso se dá quando a gente começa a ter o boom das influenciadoras, das criadoras de conteúdo, das pessoas comunicando realmente e se tornando marcas. Eu acho que nesse ponto a gente consegue entender como que acontece uma comunicação one-to-many, que é basicamente uma pessoa, ela entende que ela gesticula bem, que ela consegue comunicar, e que existem pessoas que se filiam a isso, que gostam do jeito que ela comunica, né? Então eu acho que nesse ponto a gente entendeu que, cara, as marcas elas preferem contratar e fazer uma ação de influence marketing do que gastar dinheiro patrocinando num veículo que ela não vai saber o retorno. Ai, bati no fone. Que não vai saber o retorno de fato. E aí a gente entendeu que o bom da influenciadora não é porque ela comunicava super bem, mas é porque no final das contas, o dado que a marca precisa, ela só tira um print do que está sendo apresentado no Instagram e manda para a marca. E a marca consegue ter muito mais uma visualização firme do que está acontecendo nas comunicações. Aí um outro ponto que a gente viu foi assim, o mercado está diminuindo, as revistas, né, tradicionais, elas não estão se atualizando, elas sempre buscam por conteúdos pontuais, sempre gastam muito tempo pensando em quem que vai vir na próxima capa, eu sempre trago esse ponto porque eu acho extremamente necessário, mas elas nunca pensam em como atualizar o produto de uma maneira mais tecnológica, olhando para a tecnologia de fato. E tá tudo bem, porque eu acho que os profissionais que eles trabalham em veículos de comunicação, de maneira nenhuma aqui desmerecendo, mas obviamente que eles não são profissionais de tecnologia. Então não tem como eles gastarem tempo da jornada de trabalho deles pensando assim, vamos atualizar o produto dessa forma. Não é a função deles. Também não é o que eles querem fazer. Essa função tem que vir de quem assina o cheque final. Sim. De quem olha para aquele produto e fala assim, isso aqui talvez precise de uma atualização. Então, acho que esse ponto, juntando tudo isso, né, juntando todas essas entregas, a gente conseguiu entender que o maior problema dessa diminuição desse mercado editorial, ele circunda tudo isso. E como que você foi pra B3 disso, cara? Você tava num problema super físico. Uhum. E aí você dá um boom do metaverso. Como que você conseguiu encaixar as duas visões nesse timing? Falar, meu, isso aqui vai casar. Olhando, claro, é muito futurista, obviamente, NFT e tudo mais. Mas como que você conseguiu encaixar esse cara dentro do Web3? Aí a gente vai entrar num ponto que é muito forte, que eu sempre trago, independente do que a gente fala de negócio, que é sobre cultura. Não tem como a gente olhar para tecnologia, para mercado, para desenvolvimento, sem falar de cultura. A gente passa por um momento em que, cara, há 10 anos atrás, quem fazia reunião online em casa, home office, era só o CEO fucking big deal da empresa. Hoje em dia, todo mundo trabalha home office. A gente entende, então, que existe uma movimentação acontecendo. Uhum. Um outro ponto é sobre essa ideia de que existem muitas empresas colhendo dados. Mas, no final das contas, a gente sempre está preso a 5 grandes empresas. Google, Microsoft, Apple, enfim. Todas elas circundam a gente e a gente vive numa redoma que, hoje em dia, eu consigo entrar em qualquer aplicativo e conectar com a minha conta Google. Então, o que está acontecendo de fato? Por que a gente não olha para isso? A Web3, ela tem esse outro olhar que é, ok, a tecnologia está evoluindo, mas até que ponto ela vai ser saudável para a gente? E até que ponto a gente não vai ficar dependente dela? Hoje em dia, a gente acorda, é tudo muito on demand. Você tem tudo na palma da sua mão. Então eu acordo, eu consigo assistir um episódio da Netflix enquanto eu tô tomando café. Aí eu vou fazer minha jornada de trabalho, eu faço um monte de coisa. No final do dia eu posso dar play no episódio onde eu parei. Tudo tá muito na nossa mão, sabe? Então
Até tem essa coisa do AI, do ChatGPT, né? Que as pessoas falam assim, será que o ChatGPT vai começar a fazer o trabalho das pessoas? Cara, se as pessoas têm medo disso, é porque alguma coisa errada tá acontecendo. Então você acha que a inteligência artificial, que ela é mantida por pessoas que alimentam aquilo ali, que ela vai conseguir ser mais inteligente do que você, a gente tem uma coisa muito nossa, humana, que é o poder da criação mental. E isso tudo, me perdoem os amantes de ChatGPT, mas ele nunca vai ter, porque ele tá ali para te auxiliar e impulsionar o que você quer fazer. Isso de fato é muito bom. Mas o processo criativo por trás de uma coisa nova, o ChatGPT não vai conseguir fazer. Porque ele ainda precisa que alguém dê o play para que ele te dê a resposta. Então, esse discurso ele começa a existir quando a gente olha para a Web3 muito nessa ideia de descentralização de fato. De que, peraí, a gente pode utilizar as ferramentas, a gente pode utilizar as tecnologias para fazer com que a gente evolua, como coletivo, como comunidade. Uma palavra muito forte conectada à Web3 é comunidade. É a gente entender nesse todo tudo o que a gente consegue fazer para todos. Sim. E não individualmente. Então, olhando isso e olhando os tipos de modelo de negócio existentes em startups, né, voltando para o ponto da sua pergunta, eu percebi que não dava para a gente simplesmente fazer as coisas, utilizar tecnologia por usar. Precisava ter um propósito. Porque senão vai muito contra o que eu acredito, puxando o lado do Peixes, que busca essa coisa social, humana, né? Quase poliana do universo inteiro, mas entendendo que não tem como, o planeta Terra ele não aguenta mais uma empresa que é uma empresa que ela simplesmente só existe pro capital. Quando a gente fala em negócios ancorados em propósito, eu não tô falando só em propósito como ONG, como isso, eu tô falando em você entender que tudo que a gente faz vai fazer com que as coisas no futuro aconteçam. Então eu não vou gastar o tempo da minha vida desenvolvendo um produto que no final das contas ele vai fazer com que talvez o planeta ele não exista mais. Eu possa morrer com dinheiro na conta, mas não vai ter planeta para usar esse dinheiro. Então, peraí, existe uma dicotomia muito grande acontecendo no mercado de tecnologia quando a gente não olha para a Web3 nesse sentido. Sim, sim. Não, Respondi muito prolixo, não, né? Eu não, vou não, longe. não. Acho que você entrou numa seara ali muito importante de ser discutida, né? Que é o quão é saudável usar esse tipo de tecnologia, né? E ir realmente para um novo mundo. Eu te trago uma questão ali que é lógico, né? Mas o quão difícil é a Web3 se tornar a Web2? Eu digo, quão difícil é as empresas que forem criadas através do Web3, né? De fato, na tua visão, vai ser, tipo assim, não vai acontecer de novo, sabe? Não vai se repetir. Porque eu sinto que a gente já passou por algumas revoluções, né? A gente passou por várias eras ali e tudo mais. Então, primeira revolução industrial, segunda e agora estamos na quarta, né? Uhum. Então, quanto que você acha que essa revolução de dados, de informação, ainda pode ser um dos pontos a serem discutidos dentro de Web3? Ou você acha que não, já foi sanado esse tipo de problema? Eu acho que dentro de Web3, principalmente nas comunidades fortalecidas de Web3, como o ReFi DAO, o ReFi Spring, que a gente também faz parte da Complete, as pessoas já entenderam que essa movimentação ela acontece, ela depende muito da gente. Quando a gente fala da comunidade, significa que a comunidade ela é mantida pela própria comunidade. Uhum. Então esse é o ponto principal. Quando a gente olha para o outro lado do mercado, que pensa nessas novas tecnologias que estão conectadas ao Web3, mas que não olham para esse lado mais regenerativo da situação inteira, eu sinto que as empresas ainda se vendem muito para o capital. Então, é muito complexo falar disso, porque vai bater num ponto que é muito senso humano. Que é tipo, talvez a pessoa que esteja por trás de envolver na empresa, ela também tem que ter esse estalo de entender, olhar e falar assim, não, peraí, mas tudo que eu tô fazendo aqui vai ajudar quem? Vai trazer o quê de mudança? E, de fato, o que eu tô deixando por aqui? Sabe? Então, no final das contas, mais uma vez, eu acho que é a nossa evolução de indivíduo e coletivo que vai fazer com que a gente mude esse paradigma do que a gente está caminhando para a Web3.
Eu não acho que todas as pessoas, sendo muito sincero, vão olhar para a Web3 e vão falar assim, nossa, vamos sem descentralizar, vamos criar coisas diferentes, vamos nos livrar de todas as instituições centralizadoras. Não, isso não vai acontecer. A gente começa a ter um discurso mais adaptável de Web3 com a Apple lançando aquele grande óculos de Vision realidade. Pro, né? Exatamente. Tipo assim, quando a Apple lançou aquilo, as pessoas falavam, nossa, isso é digital. Eu falava, isso aí que eu tô falando há um tempão já, e tá entendendo? Mas as pessoas vão continuar comprando. O óculos, ele vai continuar existindo. A Alexa, ela vai continuar evoluindo e escutando tudo que você tá falando. Isso não vai deixar de acontecer. Porque a tecnologia, ela faz com que a gente melhore as coisas. Sim. Isso é um ponto. Ela facilita o nosso dia. Sim. A gente não vai voltar para um ponto passado no qual eu preciso ligar a lâmpada com um lampião. Isso não vai existir. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de trazer muito o ponto de que a tecnologia ela vai evoluir, só que o que a gente conhece dela vai precisar ser atualizado. Então, existe máquina de escrever? Existe máquina de escrever. Você usa a máquina de escrever? Ninguém usa. Exatamente, mas existe. Então, existe MacBook? Existe MacBook. Daqui a pouco a gente vai continuar usando MacBook? Não vai. E eu tenho uma teoria de que daqui a pouco a gente vai apertar um botãozinho no braço, vai aparecer tudo que a gente quer fazer e pronto, acabou. Então, o dado que foi coletado dentro do MacBook, ele vai passar para esse botãozinho no braço ou ele vai ficar armazenado ali? E o que acontece com todos esses dados que estão sendo armazenados agora? Então é esse o ponto que eu trago, de que quando a gente olha para uma empresa que traz essas novas tecnologias e só pensa na venda para o capital, é muito olhar, tá, mas o comportamento do consumidor, o que eu estou trazendo de dados para dentro disso, é um dado que ele é pontual, que vai ser utilizado pela marca para desenvolver mais produtos e girar essa coisa incessante do capitalismo, ou ele é um dado que vai ajudar a gente a entender realmente a mudança de comportamento das pessoas e desenvolver produtos que vão auxiliar nisso tudo. Por que a gente não olha, por exemplo, porque a gente encontra na pesquisa de tendência de economia prateada, que existe um mercado inteiro de pessoas que são 50 a mais, que tem uma vida mega estruturada, que não tem dívida, que tem dinheiro na conta, que querem consumir produtos. E as marcas só pensam em geração Z, em millennials. Por quê? Que estão ainda na fase de construção, de estruturação, sabe? Então, peraí. O que está acontecendo de fato, sabe? Será que as marcas estão com dificuldade de reconhecer esse público ou elas estão muito no movimento de achar que o dinheiro está aqui e todas apostam num lugar só e tendo views, tendo engajamento, mas no final das contas não criando de fato um produto ou entregando para o mercado o que ele precisa? Sim. Não, até um dos relatos que eu escutei de um grande amigo meu pelo telefone foi de, cara, a gente tá fazendo algumas coisas, ele tava voltado num lance de cânhamo, né? Confecção de camisetas e Sim. de roupas, uma linha inteira de roupas, através de cânhamo. E ele falou, cara, a galera toda tá querendo muito isso aqui, porque barateia, né? Tem uma questão de ESG no meio também. E ele levantou exatamente essa hipótese, né? As pessoas estão colocando as coisas para tentar criar uma marca super jovem, que na verdade quem vai ter dinheiro para consumir não são esses jovens. Exato. Né? E até dentro disso, assim, eu quero fazer meio que uma ponte, né? Não sei se talvez a gente deixe essa aresta aberta, né, para esse papo, mas o que eu quero entender de você? Dito tudo isso de questão de Web3, como que foi para você entender o teu modelo de negócio, né? Você entendeu o seu modelo de negócio, aplicou isso no mercado, e depois você falou assim, pô, beleza, eu ainda sinto que tem a necessidade de um pivô aqui. Eu queria entender o porquê desse pivô e como você conseguiu fazer esse cara funcionar. No final das contas, a gente vive no capital, no capitalismo. Então, se a gente quer desenvolver um produto, o produto precisa de receita para fluir. Né? Eu preciso fazer com que a conta seja paga não só para mim, para as pessoas que estão junto, colaborando, enfim, tem que pagar imposto, gente empreender no Brasil, Receita Federal. É complexo. Luta, entendeu? Sim. Mas se a gente precisa disso, eu acho que a gente meio que tem que ir driblando o que a gente consegue driblar. E eu digo isso muito no sentido, tá bom, se vamos fazer com que o produto seja escalável,
que é o que o mercado pede. Então, se todos os modelos de negócio que existem possíveis, nenhum é compatível para aquilo que eu acredito, então vamos sentar, estudar e entender qual modelo de negócio a gente cria. Eu falo que a Complete ela tem um caráter muito rizossomático, assim, sabe? De não ter uma forma muito definida. E eu acho que isso é muito bom, porque a gente consegue se adaptar muito rápido ao que a gente entende de demanda, mas ao mesmo tempo faz com que as pessoas tenham uma dificuldade de entender até a gente conseguir, de fato, comunicar o que a gente está fazendo, né? Então, estruturando esse modelo de negócio é muito na fase de teste. É você observar o mercado e falar, acho que isso aqui pode funcionar, isso aqui não pode funcionar. E transformando isso, né? Então a gente começou com uma primeira revista digital da América Latina. Eu entendi que era um posicionamento forte como revista. O mercado editorial tradicional, ele traz para a palavra revista um peso muito forte. Então, na maior parte das vezes que eu falava com pessoas que era revista, as pessoas falavam, mas é impresso? Cadê o modelo impresso? Eu falava, não é impresso, é digital. E muito um bloqueio do próprio mercado de entender o que a gente estava fazendo. Que aí, tá, mas é uma revista ou é startup? Ou é coisa de Web3? O que que é? Então, é quase como se o mercado quisesse que você se encaixasse em diferentes forminhas e que você precisasse realmente ter aquele rótulo ali para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. E eu nunca gostei disso. Então, a gente transformou, a gente pivotou para a plataforma, para ficar mais amplo e para as pessoas entenderem de fato. A gente continua com a nossa produção de conteúdos voltados para moda, beleza, cultura, home decor, mas a palavra plataforma, eu sinto no final das contas que ela deu pra gente uma leveza e uma agilidade maior que a gente estava precisando. E aí hoje eu compreendo também de que se a gente está falando que o modelo tradicional não funciona, então por que eu vou utilizar uma palavra, sendo que palavras têm significados, que já está no modelo tradicional? Sim. Então a gente pivotou nesse sentido. O outro sentido que a gente pivotou também é porque no início da Complete a gente trabalhava muito com venda direta. Sim. Então a gente trabalhava produzindo os editoriais fotográficos para marcas ou então para a própria Complete e conectava eles com tecnologias imersivas, né? Eu sempre falei de Web3, sempre falei de realidade aumentada, criptoativos, NFT, enfim, mas as marcas não entendiam. Por quê? Aí a gente volta naquele ponto muito cultural, que é o profissional de marketing da marca, ele precisa entender, e na verdade ele quer entender como é que ele vai fazer para que aquela campanha seja vendida. E que ele tenha um retorno dentro do e-commerce. E que alimente o caixa da empresa para pagar as contas inteiras no final. Então, quando eu chego para ele e falo sobre NFT, sobre realidade aumentada, sobre criptoativo, sobre um monte de coisa que parece tudo palavra grega, ele olha para mim e fala assim, gente, você tá maluco? O que é isso? Tipo assim, quando eu falo sobre a Web3, as pessoas falam, mas é metaverso? As pessoas elas não entendem que o Web3 é esse conjunto inteiro de tecnologias. De todas essas coisas que circundam de fato essa nossa próxima fase da web. Que com o desenvolvimento da sociedade, a gente caminha para lá. Isso é fato. Voltando então, existe máquina de escrever, mas todo mundo usa MacBook. Então a tecnologia ela vai continuar existindo. A gente vai caminhar para lá. O ponto que eu trago para as marcas é, tudo bem, você não precisa entender de fato sobre tudo isso, mas você precisa compreender que esse é o futuro para o seu negócio. É a mesma coisa que eu vejo com a Twig, entendeu? Pra que eu vou entrar no e-commerce da marca e ficar buscando um produto, sendo que eu posso simplesmente colocar uma foto ali e aparecer produto? Sabe? É a agilidade no processo, é a atualização de produto como um todo. Então, para facilitar essa comunicação, para ter esse dialeto muito mais tranquilo com a marca, a gente começou só a utilizar a realidade aumentada. Então, fazemos editoriais com realidade aumentada. O produto que você vê no editorial fotográfico, no corpo da modelo, você consegue ver na sua própria casa. Você consegue ver no seu próprio corpo. Então, é isso que a gente faz. E aí, uma outra coisa que a gente transformou é falar, a Complete ela é o veículo do futuro. Hoje, quando eu vou apresentar para as pessoas, eu sempre falo assim, imagina um veículo de comunicação do futuro. Falei de tecnologia para você, falei de um monte de coisa. Quando você imagina como é que vai ser um veículo de comunicação do futuro, como que você imagina? Um espaço onde tudo acontece, onde realmente o que está sendo apresentado ali não fica preso ali. O produto que está ali eu consigo
vestir, eu consigo, sei lá, sabe, viver com aquilo de uma outra forma, entendeu? Então, tá, se existe esse ponto, como é que a gente faz para chegar até lá? E aí o ponto dessas tecnologias que a gente traz de Web3 é para dentro disso. Só que se o mercado não entende que eu estou falando de Web3, então eu preciso facilitar para o mercado entender. Até ele conseguir entender de fato o que, que a gente está fazendo. Então, no final disso, a gente desenvolveu um plano de recorrência, no qual, para a marca, não adianta chegar para ela e falar assim, vamos fazer 15 produtos em realidade aumentada para você entender que vale a pena. Ela não vai querer. Ela precisa sentir o gosto daquilo, ela tem que ir caminhando. Hoje a gente entende que um produto com realidade aumentada no e-commerce da marca tem uma conversão de até 93% a mais na taxa de compra. Então, para a marca ter esse entendimento, eu preciso mandar para ela um produto, para ela colocar no e-commerce dela e comparar com outro produto que não tem realidade aumentada. Aí a gente desenvolveu o que a gente chama de Magazine as Service, um MAS. Então existe no meio das startups o SaaS, milhões de termos. Platform as a Service, aí tem um monte de Já sopa ficou de até letrinha, perdido, né, isso. que não tem como. E aí a gente desenvolveu o Magazine as Service, que é tudo que você precisa de uma revista a gente faz. Então eu continuo com a minha venda direta, produzindo editoriais com isso, com a realidade aumentada, com essas novas tecnologias, mas a gente encontrou um modelo de recorrência no qual a marca paga uma assinatura e nessa assinatura ela recebe por mês, no nosso plano mais barato, um valor, um produto em realidade aumentada, uma publicação por mês e um reporte de dados. Fantástico. E aí ela vai entendendo, então, por mês, qual produto que ela vai querer em realidade aumentada no e-commerce dela, que pode estar atrelado a uma pauta sazonal que ela já está trabalhando. Então, agora a gente vai ter Dia dos Pais. Ela já pode pensar na gente como um veículo para divulgar dentro do cronograma dela de publicações de mídia, e ainda assim pegar um produto que foi fotografado numa campanha que ela mesma fez de lançamento Dia dos Pais para a gente fazer em 3D. Então imagina que aí na Complete a gente não chama de leitor, a gente chama de usuário. Então é uma coisa que a gente mudou. Mas o usuário ele entra, ele consegue ler aquele conteúdo, ler o lançamento da marca, ver um fashion film, ver um 3D movie, enfim, e ainda assim o produto que ele tá vendo ali ele consegue ver no próprio corpo com realidade aumentada. Fantástico. Foda. É isso. De verdade, assim, incrível. E cara, dentro disso, eu acho que agora eu quero explorar um pouquinho mais a faceta do Kaique CEO. Não, o Kaique líder. Acho que eu vou fugir. Não, o Kaique líder, isso eu quero entender. Pra você, assim, você tá criando algo totalmente novo. Né? Algo que, no mercado que a gente vive, a gente sabe que é muito difícil de encontrar. Né? Eu mesmo, acho que eu só conheço você que faz realmente algo digital assim, tão bem próximo, assim, e, tipo, que tá colando nessas marcas muito grandes. Cara, como que você cria a tua cultura hoje dentro da tua empresa? Sabendo que, assim, você tem que chamar as pessoas que são as melhores desse mercado, que devam conhecer de moda, que tenham que conhecer tecnologia, que tenham que conhecer daquilo que você acabou de falar mesmo. Não só da visão capitalista da coisa. De, cara, a gente precisa trazer capital, porque precisa mesmo, não tem pra onde fugir. Mas com o seu propósito engatilhado. Como você tá trazendo isso pra perto e quem são essas pessoas? Eu acho que é válido também você provocar isso, né? Você tem trazido muita gente boa pra dentro, muita gente que vai realmente agregar no futuro e eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. Vou falar, você vai querer me matar, tá? Uhum. O pessoal do RH vai querer me matar também, Só mas... é isso que a gente gosta. Acredito muito em frequência vibracional. Uhum. E uma coisa que eu entendi na Complete é que quem não vibra na mesma frequência do que a gente tá falando, do que a gente quer entregar de cultura, de comunidade, de comportamento, simplesmente não vai chegar junto. Então, as validações que a gente foi tendo nesse meio de percurso foram muito boas relacionadas a profissionais. O Fausto Vanin, que é uma grande mente de blockchain, assim, um mentor gigantesco, hoje ele aqui ajuda no roadmap de tecnologia da Complete. Ele simplesmente é um cara fantástico, sabe? Que entende disso, que estava até agora há pouco na Coreia fazendo um doutorado sobre cultura, comunidade, realidades imersivas, Fantástico. entendeu? A gente tem o Francisco, que tá caminhando agora junto com a gente também, que é um cara, pode falar fodástico aqui, Pode, mas com enfim, certeza. fodástico, que entende muito de mídia, de comunicação, que tá ajudando a gente a fortalecer realmente essa comunidade, divulgações, enfim. Bela, Boni, Glauber, que colaboram com a gente, Natália também,
que estão sempre junto, caminhando, ajudando e estruturar isso que a gente faz. Eu acho que, no final das contas, o processo criativo, ele chega um momento que ele não depende só de você. Ele depende de você até o ponto que você consegue fazer as coisas. Quando você não tem mais como fazer, eu não consigo sentar e pensar assim, cara, eu preciso fazer essa campanha de mídia, eu tenho que fazer isso aqui de Google Ads, tenho que fazer isso aqui de... Chega um ponto que a minha cabeça, ela não vai, porque eu realmente não tenho know-how e não tenho conhecimento sobre aquilo. Então, no ponto que você trava, você precisa de alguém que tenha, que te complemente. E eu acho que quando você olha para os outros profissionais assim, como complementadores desse coletivo inteiro, a gente começa a se fortalecer realmente como uma comunidade e criar como comunidade, e não como um indivíduo que simplesmente dá as deixas, vai comandando e os outros que obedecem, sabe? A gente também tem um ponto na Complete que quando eu comecei a desenvolver o nosso modelo de negócio, a gente se pautou muito em economia regenerativa. Economia regenerativa é você olhar para o ecossistema inteiro que a gente vive, então nós, ser humanos, nós, coletivo, nós, planeta Terra, enfim, e falar, cara, como é que a gente traz negócios novos que vão trazer uma regeneração para isso aqui que a gente vive. E aí a gente se espelha muito na natureza, entendendo que, tipo assim, a natureza tá aqui há quantos milhões de anos, a gente acha que a gente tá alguns, a gente vai durar para sempre. Não veremos. O dia que a natureza falou assim, oi, tudo bom? Um vírusinho novo pra vocês aí, ó, se virem. Acabou, entendeu? Não tem como. A gente acha que a gente é infinito, a gente não é. E aí quando a gente olha para essa economia regenerativa, a gente vai se espelhar nessas relações que existem na natureza há milhões e milhões de anos e como que elas coexistem entre si. E aí uma que a gente escolheu para dentro da Complete foi o mutualismo, que não é um canibalismo, a gente não sai devorando todo mundo de dentro, todo mundo de fora, não é nosso objetivo. Não é uma dependência, que a gente precisa de mais, de tudo para sobreviver. Não, não pode ser assim, mas é um mutualismo, que todos os lados saem ganhando. Os profissionais, todos que estão envolvidos, todas as marcas, tudo que a gente faz para possível e se possível é para que todos saiam no final das contas contentes e que coloquem a cabeça no travesseiro, durmam e falem, caraca, estou acordando mais um dia para trabalhar e não com aquela sensação de tipo assim, não aguento mais trabalhar, chegue sexta-feira logo, sabe? Sim, sim. Não, meu, fantástico, sim. Muito bom mesmo. Eu acho até que dentro desse contexto tudo que a gente tá puxando, eu vejo que, poxa, querendo ou não, você tá construindo um negócio lindo, né? E, cara, quais são as redes de apoio que você arrumou durante essa jornada, assim? Porque eu imagino que não dá pra fazer tudo sozinho, né? Mesmo que a gente tenha um time, acho que a posição de CEO, ela acaba sendo muito solitária, né? Porque às vezes você dorme com muito problema que você não vai passar pro time. O problema fica com você. E como você tem lidado com isso? De você ter que lidar com todos os problemas e você tem utilizado essas redes de apoio para conseguir te auxiliar nessas demandas, tipo, seja lá fundraising, comercial, o que seja, né? Quais das dores você tem utilizado dessa rede e como que você encontrou essas redes? Até pensando ali em ajudar os próximos empreendedores. E esse é um ponto que eu gosto muito do ecossistema de startups. Tá. Das comunidades, do fortalecimento, de tudo isso. Eu acho que as pessoas que querem ter uma startup, elas precisam estar próximas do ecossistema. Mas também tem que ficar de olho, porque existem alguns pontos do ecossistema que são traiçoeiros. Você tem que saber lidar, tem que saber Sim. driblar assim e ir caminhando. Mas isso é uma coisa que eu gosto muito. Então, logo que eu entendi que a Complete ela seria uma startup, a gente conseguiu entrar numa aceleração no Distrito, que é um hub maravilhoso. Logo depois da aceleração do Distrito, a gente entrou no Fashion Hub, como uma das startups residentes, que é um dos mantenedores do Hub é Arezzo, tem Lilian Patti como mentor, enfim, eles fortalecem muito o ecossistema de startups que estão conectados, né, que estão trazendo soluções para o mercado de moda, para conectar com grandes empresas. Então o Fashion Hub ajuda bastante a gente nisso. Logo depois disso, a gente entrou para o primeiro programa que a gente fez do Sebrae for Startups, que, cara, é incrível, assim, porque é um programa, na época que era o Black Start, focado só em founders negros, Maneiro. que estavam desenvolvendo produtos, enfim. Então, acho que o Sebrae for Startups, a Daiane Lima, que gerencia o programa,
e outros programas de lá, enfim, o time inteiro do Sebrae for Startups, o Michel Porcino, enfim, todos eles são incríveis, é uma rede de apoio que acho que todos os empreendedores devem ter, podem ter e caminham para ter. Depois desse programa de aceleração do Black Start, a gente conseguiu destaques, então fomos expor no Rio Innovation Week, fui pro Rio de Janeiro, quase surtei, adoro Rio de Janeiro para passear, mas assim, para trabalhar. Né? Passei uma semana no Rio, enfim, o ritmo de São Paulo é diferente, né? Acho que só vou falar isso, enfim. E aí depois do Rio voltei para São Paulo e a gente expôs no Case, que foi onde a gente se conheceu, verdade. No Case. E a gente tava expondo lá, ganhamos um stand como uma das startups destaques do programa. Muito legal. E aí depois do Case a gente fez o BRFW da Olivia Melchior, que é a primeira semana de moda imersiva da América Latina. Foi tipo assim, um atrás do outro nessa época eu tava Sanidade, bem no 360, assim, pirando, bem no ritmo frenético de empreendedor. Depois disso a gente começou a aperfeiçoar o produto, começamos a construir mais case, né? Então a gente teve reconhecimento de mercado, de construção de marca, branding, enfim, então estava na hora de trazer de fato e coletar esses cases todos. Então a gente já conseguiu fazer até aqui editoriais com marcas como Puma, Calvin Klein, Amaro, Felipe Plain Internacional, Tommy Hilfiger, enfim, marcas gigantescas que se atrelaram com a gente de alguma forma, nacionais e internacionais, então fiquei muito feliz nesse sentido de validação de mercado mesmo, porque a gente estava trazendo. Inclusive a gente vai lançar na próxima semana, vou fazer um merchan, tá? Cara, aqui a gente vai lançar na próxima semana o próximo editorial nosso que a gente fez com um modelo internacional, Igor Lourenço, incrível. Um menino que veio da periferia, que foi se desenvolvendo como modelo, hoje faz uma carreira internacional, e aí as pessoas vão poder ver um produto da Calvin Klein num 3D Movie em realidade aumentada também. Irado. Semana que vem sai. Legal. Aí depois disso a gente foi construindo esses cases todos, e aí chegou a hora que eu sentei e falei assim, cara, mas esse produto tem que ficar de pé. Que foi quando a gente passou pelo processo de atualização e pivotar um pouco. Eu falo que foi um pivotação? Não sei, acho que é pivotamento. Vamos de pivotamento. A gente pivotamos de uma forma rápida e não tão grotesca, né? Porque a maior parte, né, quando a gente fala de pivotar, as pessoas se assustam. Então o nosso foi mais uma adaptação de entender que a gente não podia viver só de um modelo de negócio que era de venda direta, mas a gente precisava de uma recorrência. E aí nisso começou então de mergulhar mais fundo no ecossistema e fortalecer e dar um salto de marca. Então aí disso a gente saiu de e-mail, foi direto para ME, a parte toda do empreendedor, sabe? De você ter um negócio que ele está se atualizando e virando uma empresa de fato. A gente começou a participar de programas muito fortalecidos, então o Sebrae for Startup lançou um outro programa que faz parte do Ginga Afrotech Hub. E aí a gente faz parte agora de um programa imerso que é só sobre vendas, desenvolvimento de produto, e vamos montar esse negócio para decolar, sabe? Tipo, sim, pega a nave e decola. A gente começou a participar da RefiDAO, que é muito forte o Web3, então eu sentia que faltava, a gente estava ficando muito imerso na essência da startup, mas eu sentia que estava faltando um pouquinho de Web3, e aí conseguimos entrar na RefiDAO. DAO é uma organização descentralizada, então ela não pertence a ninguém, ela não pertence a estado nenhum, ela existe no virtual. É uma palavra que, se eu pudesse chutar daqui a 3 anos, as pessoas vão escutar muito. O que é uma DAO? Deixa aqui um spoiler. Sim. E aí a gente faz parte da RefiDAO, que é uma organização internacional, então a gente se conecta com empreendedores que tem na América Latina, na Europa principalmente, porque a maior parte está lá, no mercado asiático, enfim, que estão falando sobre essas tecnologias e sobre a Web3. Sensacional. E como a gente traz um olhar regenerativo para isso. Aí disso, esse foi o primeiro internacional que a gente entrou. O segundo internacional foi a Latitude. Irado. Fez o flip, fez a brincadeira. Sim, que a Latitude, para mim, é um ecossistema muito forte. Acho que os empreendedores que estão escutando devem conhecer. O pessoal da Latitude, eles são incríveis. Tem muito esse senso de comunidade, que eu adoro. Então foi o segundo internacional que a gente entrou. Até hoje a gente faz programa, né? Participar dos eventos que tem da comunidade.
Outra coisa, uma dica para os empreendedores, gente, aprendam inglês, que vai facilitar muito a vida de vocês, tipo, porque a maior parte dessas redes todas São todas. acabam sendo em inglês. É, e aí a gente participou também do Precap Lab, que é o que você fez Fiz também, também, fui que também. é só de captação de investimento para founders negros, então você aprende contas, basicamente é isso. Exato. Eu ainda dito, né? Eu ainda brinco que o Precap Lab ele ajuda você a consolidar a sua experiência nisso, né? Porque eu já tinha feito rodada e quando eu participei com eles, cara, você entende que aquilo ali é uma ciência. Né? Exato. Claro, tem uma questão de ser um clubinho, né? O mercado de VC quer ser um clubinho e não vai deixar de ser um clubinho. Mas tem uma questão de ciência ali que é muito importante. Você conseguir comprovar suas projeções, conseguir comprovar que aquele seu tamanho de mercado não tá errado, ele é mais importante do que tudo, né? Sim. Então, tipo, isso também tem te ajudado, assim, a encontrar investidores que entendam o que você quer fazer a Complete. Total, isso fez eu aprender a fazer uma peneira do que é uma captação de Importantíssimo. investimento. Importantíssimo, né? Porque acho que como empreendedor chega um momento que a gente se preocupa demais. Precisamos ter dinheiro. Como é que a gente faz para ter dinheiro? O negócio precisa movimentar, eu preciso pagar conta, enfim. Eu lembro que a gente se encontrou no evento Lobossa Summit. Sim. E aí eu tava muito nesse flow de tipo assim, preciso de um investidor, preciso de um investidor. Aí eu falei assim, não, calma. No Precap Lab eu entendi que é muito mais interessante para o investidor investir no nosso produto do que a gente ter e receber o investimento. É isso aí. Porque para o investidor, o dinheiro dele parado no banco não vai render nada, comparado ao que ele colocando numa startup que possa ter um valuation muito maior lá na frente, vai valer a pena. Então, quando você muda esse mindset completo, você começa a entender que, então peraí. E aí a peneira que eu falo é você entender que é muito mais interessante ter um smart money, que é um investidor que ele entenda do seu negócio, que ele possa abrir portas para você e que ele possa fazer com que você cresça, do que você sair em busca de dinheiro em qualquer lugar com investidores que no final das contas não tem fit nenhum com o seu negócio, que tem uma tese completamente que você fica gastando muito tempo explicando o seu próprio negócio que para tentar fazer com que bata com a tese dele. Então isso facilitou muito o nosso percurso na captação de investimento. Muito bom, cara. Muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta agora no nível pessoal, Tá. né? Como que você tem lidado com tudo isso, né? Tipo, vida maluca de empreendedor, né? Obviamente. Mas como que você tem conseguido feito essas pausas para, quero fazer o que eu gosto, quero entender o que você gosta de fazer no seu tempo livre, quero entender o que você tá consumindo também, tipo de, poxa, sei lá, série, filme, livros que você tem lido. Entender um pouquinho mais sobre o Kaique como pessoa física, digamos assim. Cara, me perguntam várias vezes isso, eu não sei porquê. A insanidade da Direto, gente ser empreendedor, né? Acho que deve provocar um pouquinho dessa total. curiosidade. Não, uma coisa que eu não deixo de ir na academia. Maneiro. Preciso da academia. Se eu fico 2 dias assim, eu já sinto falta. Ajuda aquele momento que você tem pra você. Pausas são muito pontuais, são muito boas no dia, assim. Então, tipo, faz uma hora de trabalho, para 10 minutos. Faz meia horinha, para 5 minutos. Faz 2 horas, para 10 minutos. Esse ritmo, assim, você consegue descansar, porque senão a gente acorda, abre o computador e fica na frente do computador até esquece de almoçar, não faz nada. Então isso me ajuda muito. Tive muita crise de enxaqueca no começo. Então eu tenho enxaquecas muito fortes, assim, e quando tá dando enxaqueca é porque eu sei que tem alguma coisa errada. Né, aquela coisa do corpo fala e você tem que parar. Acho que esse é o primeiro ponto. Uma coisa que eu. Pode falar aqui? Acho que Claro. pode trazer esse ponto. A espiritualidade me ajuda bastante, né? Ter esses momentos de retiro. Então, acho que você já deve ter mandado algum momento uma mensagem pra mim. Eu falar, onde eu não consigo, eu tô no retiro Sim. espiritual. Total. E assim, eu super entendi que é teu momento, né, cara? Isso me ajuda muito de, tipo, sair dessa matrix, sabe? É sair desse espaço que a gente vive constantemente, correndo, 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 e ter esse momento de pausa e reconectando da forma que você acredite, seja no meio do mato, seja num centro, seja numa igreja, enfim. Acho que isso é muito importante. Leitura, eu gosto muito de ler. Escuto muito podcast. E tem eu acho que eu deixo de recomendação para todo mundo, tem uma estratégia de curadoria de conhecimento, que quando eu aprendi,
eu nunca mais parei, que é todos os dias você escolhe um tema diferente. Então, vamos supor, uma semana tem 5 dias. Segunda-feira você vai ver só coisas sobre moda. Terça-feira você vai ver só sobre, sei lá, o que você gosta. Ah, Música, investimento. investimento. Quarta-feira, música. Quinta-feira, sobre isso. Aí você vai mudando os espaços que você tá lendo sobre isso. Então, segunda-feira eu vou ver nesses veículos tais, tais, tais. Terça-feira eu vou escutar um podcast desse cara aqui que eu ouvi falando disso, desse tema. Quarta eu vou ver um filme que tá falando sobre isso. Quinta, isso vai fazendo com que a sua rotina mude e que você fique atento a tudo que tá acontecendo. Então, curadoria de conhecimento de fato. Mas que você ainda tenha prazer em buscar aquelas coisas que você gosta. Então, acho que isso me ajuda bastante também Muito nas bom. horas vagas. Muito bom mesmo. Cara, acho que só te agradecer, meu. Que papo incrível, Imagina. que papo incrível. Quero dar espaço também para você dar um recado para os empreendedores, para você trazer tuas redes sociais também para a galera curtir, porque faz um puta de um conteúdo legal, tanto da Complete quanto do teu. Então, por favor, cara, foca é teu. Minhas redes sociais é Kaique Nucci _, Kaique com C-I-Q-U-E-N-U-C-C-I, italiano. Esse sobrenome veio de presente na adoção. Sempre falo isso, graças a Deus. Da Complete é Complete Magazine, Complete de completo, Magazine de revista, tudo junto. Site também, Instagram, enfim. E eu acho que o recado que eu dou para as pessoas é: se você tem uma ideia, que a gente consiga, né, ter força suficiente para trazer ela para a realidade. Porque o caminho entre você pensar alguma coisa no plano das ideias e no mental, até você conseguir trazer isso para o palpável e o material, é um caminho difícil. Mas, no final das contas, é o caminho de maior aprendizado. Porque você aprende como concretizar as coisas, como realizar as coisas. E por mais que o percurso seja árduo, difícil e não saia como a gente espere, que a gente tenha resiliência para aprender de fato que tudo vem no tempo certo e que se aquela ideia brotou como sementinha na sua cabeça, é porque de algum lugar, de algum, enfim, plano, de alguma outro metaverso, Matrix, isso daí tem algum propósito. Muito Acho que obrigado, é isso. fantástico o papo. Pessoal, não deixem de curtir, comentar todos os feedbacks, puxar aqui todos os ensinamentos que a gente teve hoje com o Kaique e não deixa de seguir o canal também, viu? Muito obrigado. Obrigado, Ian. Tamo junto.